Numa cidadela havia um mito, uma crença, de qualquer que fosse o súdito que quisesse atravessar os muros que a cercavam, estaria colocando sua vida em perigo. Na verdade, a crença dizia que a morte esperava qualquer um que ousasse tal feito. Mas um dia, um menino corajoso e valente, que não acreditava naquela história, decidiu passar pelos muros, pelos portões daquela cidade. E ele ficou surpreso, porque encontrou tanta vida fora do reino quanto dentro do mesmo. E aí, ele viu enormes florestas e bosques, ele contemplou riachos e rios, ele viu animais de todas as espécies, espécies inclusive que ele nunca havia visto na vida. O menino descobriu vilas, províncias, reinos, pessoas e mais pessoas. Descobriu, sobretudo, que durante todo o tempo da sua reclusão havia vida além dos muros do seu reino. Essa história se repete todas as vezes em que nós achamos que a morte na panela doutrinária das denominações diferentes da nossa. É lamentável, e não somente lamentável, mas ultrajante, que ainda nos dias de hoje, no século XXI, denominações que convergem nas doutrinas fundamentais, cardeais e centrais da fé cristã, mas que divergem em doutrinas periféricas e secundárias, estejam em um cabo de guerra, em que crentes de determinadas denominações estejam em litígio profundo contra o seu irmão de outra denominação. Há muitos cristãos que estão com pensamentos equivocados e pecaminosos quando se refere a outros cristãos de outras denominações. Na verdade, estão incorrendo em um sectarismo, e a vida sectária é como um câncer no coração de determinado cristão. É preciso informar ao cristão histórico que há vida piedosa entre os irmãos pentecostais. De igual forma, é preciso informar aos irmãos pentecostais que há vida piedosa entre os irmãos históricos. Os históricos a que me refiro são os batistas, os presbiterianos, os congregacionais, os metodistas. Sobre isso, George Whitefield vai dizer: no céu não haverão presbiterianos, nem batistas, nem metodistas, apenas homens que nasceram de novo. Para os calvinistas eu digo, há vida piedosa nos nossos irmãos arminianos. Para os arminianos eu digo, há vida piedosa nos nossos irmãos calvinistas. Olhe para a vida de Calvino, olhe para a vida de Armínio, e você verá um exemplo de que ambos viveram uma vida piedosa em Cristo Jesus. Agora, se isso não for suficiente, então olhe para a vida de John Wesley e George Whitefield, que foram grandes amigos, que foram amigos que nutriam grande consideração e deferência um para com o outro, mas mesmo assim divergiam na doutrina da predestinação. John Wesley assumiu uma posição arminiana, enquanto George Whitefield assumiu uma posição calvinista, mas isso não fez com que houvesse uma ruptura total e completa entre eles. Nós devemos entender que amizades cristãs que convergem em doutrinas fundamentais, mas que divergem em doutrinas secundárias, glorificam a Deus. Nós devemos ver beleza nisso. Em fevereiro de 1742, George Whitefield escreve para John Wesley as seguintes palavras: por que deveríamos disputar quando não há possibilidade de convencer um ao outro? Isso não é desistir da nossa fé ou convicção, mas cumprir o novo mandamento do nosso Senhor: amai-vos uns aos outros. Nosso amor é apenas fingido se não produzir o fruto esperado. Estou convencido de que quanto mais o amor de Deus for derramado nos nossos corações, mais a estreiteza de espírito desaparecerá. Na proporção em que tivermos um espírito estreito, estaremos sem paz. Preconceitos, ciúmes e suspeitos tornam a alma miserável. Certa feita, sabendo de suas divergências doutrinárias, alguém perguntou a George Whitefield se ele veria John Wesley no céu.
A resposta de George White foi inesperada, porque ele disse: eu temo que não. E aí ele continuou a resposta dizendo: eu temo que não, porque John Wesley estará tão perto do trono da glória que eu não verei. É necessário informar ao irmão cessacionista que há vida piedosa além dos seus muros. A vida piedosa nos irmãos continuistas. É necessário também, de igual forma, informar aos irmãos continuistas que há vida piedosa naqueles que entendem que os dons cessaram. O ponto é que todos creem na pessoa do Espírito Santo. E o ponto é que todos creem que Deus ainda atua de maneira milagrosa no mundo, na sua criação, nos seres humanos, mas de maneiras distintas. Então, irmãos, que possamos nos unir, que possamos deixar as picuinhas de lado. Nós não estamos aqui nos referindo a igrejas que já abandonaram as suas raízes históricas e a igrejas que possuem uma teologia neopentecostal, que nega as doutrinas centrais, cardeais da fé cristã. Nós estamos nos referindo àquelas igrejas que ainda permanecem no que o historiador e teólogo Justo Gonzalez se refere como cerca da ortodoxia. Você já parou para pensar o porquê de haver tantos ramos do protestantismo? Você já parou para pensar que lá na Reforma Protestante já havia divergências doutrinárias, como, por exemplo, entre Lutero e Zwinglio, que divergiam a respeito da ceia do Senhor? Se nós formos pensar por uma ótica humana, nós diremos que são interpretações diferentes da Bíblia Sagrada. E, de fato, por uma ótica humana, sim. Mas tudo isso não está sob a supervisão direta e imediata de Deus. Não é Deus que permitiu isso, não é Deus que quis isso. E sabe o que eu penso? Que a resposta para isso é que todos os ramos do protestantismo, em algum período da história da igreja, contribuíram significativamente para alguma determinada área e ainda contribuem para o avanço do evangelho. Todo esse sectarismo me entristece por demais. Saber que nós, muitas vezes, estamos levantando as nossas bandeiras denominacionais acima do estandarte do evangelho. Então urge a premente necessidade de nós levantarmos, hastearmos o estandarte do evangelho acima das nossas bandeiras denominacionais. Existe vida além dos muros. Saiba dessa verdade. Existe vida piedosa além dos muros da sua denominação. Um grande abraço. Deus te abençoe.